Quem vai parar o Inter no Campeonato Gaúcho, hein? Com o time sub-23, titular ou reserva, os comandados de Abel Braga seguem passeando pelos gramados do Rio Grande do Sul. E neste domingo, a vítima foi o Aimoré. Inter e Aimoré entraram em campo com máscaras e faixas contra o racismo, em apoio ao árbitro Márcio Chagas. Classificado para a próxima fase do Gauchão, Abel foi para o jogo com os reservas. Mais uma oportunidade para a garotada no estádio Cristo Rei em São Leopoldo. O jogo começou e a primeira chegada forte foi do time da casa com Renato Medeiros. Depois do susto veio o gol. Nesta cobrança de escanteio, a defesa do Inter afastou mal e Marcelo Ramos mandou para o fundo das redes. O Inter tentou a reação, mas o Wellington Paulista não aproveitou o rebote. Thales também não conseguiu marcar e errou a pontaria na cara do gol. A pressão do Aimoré continuou. Nesta cobrança de escanteio, a bola por pouco não entrou depois de bater em 2 jogadores. E como quem não faz leva, melhor para o Inter. Sacha, livre, aproveitou o cruzamento na medida de Wellington Paulista e deixou tudo igual, 1-1. No treino de ontem a gente conversou bastante, tentou se entender e hoje conseguimos aí fazer uma boa dupla. Em seguida, brilhou a estrela de Muriel, Diogo Torres e Danilo Baia pararam no goleiro do Inter. Quando o intervalo se aproximava, o Wellington Paulista cruzou, Rafael se atrapalhou e a bola rebateu na trave esquerda. No segundo tempo, Sacha retribuiu o favor. Desta vez, foi ele quem deixou o Wellington Paulista na cara do gol. Camisa 9 chutou fraco, mas fez o segundo do Inter. Primeiro que eu saí pro lado, consegui fazer uma tabela com o Sacha, que ele ganhou de cabeça, e consegui fazer o cruzamento com ele. E no segundo tempo, mais uma tabela com o Sacha e consegui fazer o gol. Após a virada, o Aimoré não se reencontrou na partida. Mesmo assim, teve chances de gols. Só que Muriel não deixou o time da casa empatar. Nesta jogada com o goleiro do Inter e o Moacir, a torcida reclamou, pediu pênalti. Voade mandou seguir. Em seguida, Lucas Silva chutou, Muriel espalmou e no rebote, sem goleiro, Moacir mandou para fora. O goleiro colorado ainda fez mais uma bela defesa nos minutos finais e ajudou o Inter a conquistar mais uma vitória no estadual. Depois desta vitória, o Inter deixa de lado o Campeonato Gaúcho e foca somente na estreia da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, é a vez da equipe titular de Abel Braga enfrentar o Remo fora de casa. Jogo muito complicado, por causa do clima, por causa do campo e por causa do adversário. É uma correria, jogar em Belém é uma correria horrível. É uma equipe leve, tem 3 ou 4 jogadores de estatura elevada, o resto são leves. 2 volantes, 2 meias, um lateral principalmente que apoia muito. Mas tomara que eles venham em cima também, né? Que a gente está jogando só toda outra equipe joga fechada. De repente pegar alguém que nos ataque também, vamos ver. A verdade é essa. Internacional mesmo com uma escalação de reservas, com um esquema oposto, né? Que o Abel estava espelhando até quando escalava os reservas com o esquema do time titular. Ontem ele não fez isso, escalou 3 volantes. O Aimoré saiu na frente, mas não teve fôlego. O Internacional, mesmo sem muito esforço, foi lá. Eu em primeiro lugar, eu me sinto aliviado, tá? Porque o Aimoré mesmo com a derrota tá livre, né? Isso. Vai. Porque a gente tem muito carinho aí, né? O que tem de torcedor do Aimoré na imprensa esportiva do Brasil é um negócio impressionante. Então, para evitar choradeira, ainda bem que o Aimoré conseguiu se recuperar no campeonato, tá? Não vai ter problema, ano que vem é outro ano, que beleza, tá? E o Internacional jogou pro gasto. O Abel fez uma experiência, já falei aqui, tá tudo bem, tá tudo beleza. O Inter, desde que garantiu a classificação e desde que realmente abriu uma vantagem, que foi a partir do jogo contra o Brasil de Pelotas, que foi ali que o Inter começou a preocupar mais. A partir daquele jogo contra o Brasil de Pelotas, o Inter foi aquele jogo que o Inter já entrou em campo e a gente já teorizou, dizendo que já entrou meio de sangue doce porque já estava classificado. Desde então, o Inter praticamente só cumpriu tabela. E as atuações do Inter foram condizentes a um time que só entra para cumprir tabela. Porque a distância é tão grande que no inconsciente, subconsciente do jogador já não é a mesma coisa. Mesmo para os reservas. Penso assim. Tá bom, muito bem. É que fica difícil a nossa análise, porque o Inter, na classificação, o que a gente vai dizer?
Só que a gente tem que analisar desempenho. E como vamos analisar desempenho se esse não é o time titular do Inter? Não, mas na verdade, o desempenho caiu. É verdade, o desempenho, a partir daquele jogo no Beira-Rio contra o Brasil de Pelotas, o desempenho do Inter a partir daquele jogo caiu, é verdade. Mas também a partir daquele jogo, coincidentemente ou não, estou traçando um paralelo, foi quando o Inter já tinha aberto uma distância muito grande, já não seria mais alcançado. Já estava classificado matematicamente, ou praticamente, depois confirmou matematicamente, já está na próxima fase. A Copa do Brasil estava demorando a chegar, chegou agora. O próprio torcedor não está indo muito ao estádio, a gente viu ali a arquibancada do outro lado ali que aparece de frente na imagem, o torcedor já não vai mais tanto. Não foi ao Gauchão. Vocês acham que tem jogo de volta contra o Remo? Eu acho que pode ter. Que Eu espero que não, tá? Porque, olha só, sabe qual é na verdade é o seguinte, eu peço licença aos nossos telespectadores para abrir meu coração. Eu não quero que tenha jogos de volta, eu quero que o Inter vá bem, só para não ficar aguentando o baldaço, dizer que, o D'Alessandro jogou, o Inter não existe. Não, pelo amor de Deus, estou assim torcendo desesperadamente para a minha tese dessa vez. Sim, mas desculpa, tá torcendo para o Inter 3-0 com o Alan Patrick, olha aqui, destruindo, e aí só deixar... E o D'Alessandro vai pro banco, tu acha? Nos últimos anos... Não é, mas que o time vai ficar mais rápido, vai. Nos últimos anos, a dupla Grenal, nas primeiras fases de Copa do Brasil, pegou Rio Branco, Craque, Chapadão, União Rondonópolis, times de expressão minúscula. Só que nesse caso, o Inter esse ano é o Remo. Tem camisa, tem torcida, mas está na 4ª divisão. Aliás, que bela camisa tem o Remo, né? Continua sendo o Remo. E se tiver um caramba. jogo de volta, acho que não seria um absurdo. Apesar do Inter ser favorito, não seria um absurdo se o Inter daqui a pouco ganhasse por 1-0, 2-1, ou daqui a pouco até empate. Tudo bem, mas a obrigação do Inter é eliminar. Não, a obrigação do Inter é eliminar, mas eu acho que não seria um absurdo como seria, por exemplo, quando o Inter perdeu para o União Rondonópolis, aquela vez. Quase foi eliminado no Beira-Rio. Eu acho que tem jogo de volta e eu tenho uma dificuldade em fazer... Não, eu não tô... O pessoal sabe que claro. Não, mas é mesmo. Mas eu sei disso. Não toco flauta, não é esse. Eu vi pouco o time titular do Inter jogar. O time titular do Inter que tem jogado nessas 6 partidas, no mínimo nas últimas 3, foi muito criticado aqui nesse programa. Então a gente não tem uma leitura de que o time titular do Inter venha fazendo grandes partidas para que a gente possa chegar lá e dizer, vai passar por cima do Remo. Então, fazendo uma avaliação do que se tem visto, eu acho que é um jogo que tem tudo para ser mais ou menos parelho, por isso eu acho que tem jogo de volta. Roberta. O Marcos Rambor. Não se engane com o time do Inter, é candidato ao rebaixamento. O Nicolas Viana, fiasco, o Abel tá enganando todo mundo. Nossa. E o Germano, Inter será campeão gaúcho, ninguém para o nosso Colorado.